pegando nos últimos 2 meses, né, a gente tem, acho que 2 discussões no mundo. Acho que a principal discussão é em que momento a gente vai ver redução nas taxas de juros, né? Estamos no momento, semana que vem a gente tem reunião do FED, muitas discussões. Eu acho que setembro é o mês em que a maioria das casas diz vai começar esse movimento, né? E acho que a discussão é que magnitude ele vai ter. Achei que eu não iria viver para ver algumas coisas como o presidente americano questionando a atuação do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? A gente viu isso aqui tanto acontecer no Brasil, a gente fala, nossa, né, não tem que se meter, o Banco Central é independente, e a gente vê essas discussões agora nos Estados Unidos. Mas, de forma geral, acho que assim, o que a gente tem no mundo, um mundo que vai desacelerar, né, até por conta da guerra comercial que a gente está vivendo, né? Menos troca comercial é menos crescimento no mundo, mais inflação e menos crescimento no mundo. Então, um mundo que vai desacelerar, mas com uma inflação que tende a bater lá na frente. Não bateu ainda, eu acho que não apareceu como vai aparecer nos próximos meses, basicamente porque as empresas ainda têm estoques a preços antigos, né, e fazem, inclusive, no primeiro momento, antes da guerra tarifária, de percebendo que ela vai existir, costumam aumentar esses estoques, então a inflação demora um pouquinho para aparecer, mas tende a aparecer. Mas a gente vê, então, os Estados Unidos com um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, mas começa a aparecer, eu acho, um movimento mais de desaceleração, que eu acho que permite a gente ter reduções de taxas de juros lá. E aqui dentro, eu acho que é um momento diferente, é um momento de parada, né, de todo o ciclo de aumento monetário que a gente teve, que deve durar pelo menos até o final do ano. A gente só vai ver juros caindo no Brasil, provavelmente a partir de janeiro, caindo pouco ainda. A gente vai conviver com taxas de juros elevadas, eu acho que durante um bom tempo. O ano que vem é um ano de eleições, então é um ano em que a gente costuma ter muita volatilidade, muita incerteza, muita dúvida, o que vai acontecer, não só quem vai ganhar a eleição, né, mas qual vai ser a condução da política econômica, o que tende a acontecer, e é um ano de muita volatilidade. Mas aqui no Brasil, o que a gente viu nesses últimos 2 meses foi uma valorização, né, da moeda, basicamente, muito mais por conta de um movimento internacional do que de um movimento doméstico. A gente já vem falando isso nas nossas reuniões mensais, o que tem determinado esse câmbio aqui mais apreciado é muito mais um movimento lá fora do que um movimento aqui dentro, né? Então a gente vê o dólar se desvalorizando em relação às demais moedas, muito por conta dessa incerteza, desse movimento de incerteza, e isso deu um certo alívio para a inflação aqui dentro. Então o Banco Central vai ter esse momento de parada aí, mas é um alívio ainda acima da meta de inflação, né? E as expectativas dos agentes aqui continuam vendo uma inflação IPCA acima da meta. Então provavelmente vamos ver taxas de juros paradas aí durante um bom tempo, possível que ali em janeiro a gente possa ver alguma queda, mas é uma queda assim, nós vamos sair de um patamar de 15 para um patamar de 13, né, 12,5 na melhor das hipóteses, nada muito diferente disso, então continuaremos convivendo com juros mais altos. Economia desacelerando, então crescendo um pouquinho menos, aqui domesticamente, começamos a ver sinais de aceleração na economia, eu acho que demorou para aparecer, principalmente porque uma série de medidas do governo estimularam a economia, né? Uma série de medidas, crédito consignado privado, mudanças em regras de FGTS, mudanças em regras de programas sociais, então a gente teve uma série de medidas que fizeram com que a gente tivesse uma atividade econômica ainda forte, a despeito da taxa de juros elevada, né, porque ela certamente desestimula investimento, desestimula crédito e deveria desestimular consumo, mas a gente vê aqui domesticamente uma série de medidas do governo, né, medidas do setor público que fizeram com que a gente tenha uma atividade mais forte, mas agora a gente começa a ver uma desaceleração econômica aparecendo, deve aparecer com cada vez mais frequência nos indicadores a partir dos indicadores que estão saindo, ainda são indicadores de julho, de agosto, né? Mas daqui para frente a gente deve ver indicadores da economia desacelerando, então deve crescer menos esse ano, menos ainda no ano que vem, ainda que no ano que vem, como eu falei, a gente tenha a outra questão ali que são eleições e volatilidade aparecendo. Então esse é o quadro que a gente tem, não é um quadro muito significativamente diferente do quadro dos últimos 2 meses, né? É um quadro de
instabilidade doméstica. Domesticamente, eu sempre comento isso, né? Nosso grande problema número 1, 2, número 3 é a questão fiscal, né? Este governo tem trabalhado a questão fiscal, sobretudo tentando aumentar receitas, né? E a gente vai ter, a partir do próximo governo, seja este governo reeleito, seja um governo de oposição, tendo que se deparar com outras discussões, né? Eu tenho que mexer na estrutura de gastos, porque eu cheguei no limite de conseguir aumento de receitas, tem um Congresso majoritariamente de oposição, este governo, né? Ele tem um Congresso que é de oposição, ele tem muita dificuldade de passar as suas medidas, e é um Congresso que não aceita mais medidas de aumento de imposto. Então, a próxima legislatura vai ter que se deparar com essa discussão de mexer com a estrutura de gastos. É uma discussão longa, difícil, para qualquer que seja o governo, é muito difícil mexer nos gastos públicos, na estrutura de gastos. Ela significa mexer com carreiras e salários de funcionalismo público, mexer em previdência em algum momento, acho que não é a próxima reforma, mas em algum momento vamos ter outra reforma da Previdência, mexer com transferências constitucionais, com gastos obrigatórios de saúde e educação. Então é sempre muito difícil fazer essas reformas, elas andam devagarzinho mesmo, mas a gente vai precisar trabalhar essa questão do gasto se a gente quiser ter uma economia com a parte macroeconômica mais organizada, né, para poder ter quedas de juros mais significativas. Senão, a gente acaba tendo muita dificuldade de ter uma inflação de 3%, como é a meta hoje do Banco Central, né? É muito difícil chegar nisso, porque você tem uma estrutura de gasto público tão grande que está sempre lá estimulando a demanda. E aí você tem que manter taxas de juros muito altas, penalizando, obviamente, o setor real, o investimento e o consumo das famílias também, por conta disso, né? Então, acho que esse é o grande dilema, mas que vai ficar para o próximo governo, né? No curto prazo, o que a gente vai ver é taxas a 15, provavelmente até o final do ano, economia desacelerando, inflação fechando o ano ali um pouquinho abaixo de 5, mas 4,7, 4,6, né? Uma inflação ainda elevada, e é esse o quadro com o qual a gente se depara para pensar ali na nossa carteira de investimentos, né? Zé. Obrigado, Denise. Bom, vamos pegar essas informações todas que a Denise trouxe para a gente e vamos deixar guardada numa caixinha para que a gente utilize em algum momento breve aqui para frente. O que a gente tem aqui na nossa parte de alocação? Parte de alocação, na verdade, o que é? É a gente conseguir pegar todas as classes de ativos que a gente tem, as classes de ativos que a gente tem e utilizar da melhor forma possível para que a gente consiga gerar o maior retorno possível com o menor risco atrelado. Então, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que é classe de ativos e o que é risco, né? Então, o que é classe de ativos? Basicamente, renda fixa, ações, multimercados, alternativos, e a gente considera também classe de ativos geografia. Você pode ter ações no Brasil, pode ter ações fora, então você aí efetivamente tem geografia como sendo uma classe de ativos. E o que é risco? Risco existem vários conceitos. Quando a gente pensa em risco de ativo de renda fixa, a gente pensa em inadimplência. Mas a gente pode ter risco de volatilidade. Quer dizer, quando você compra uma ação, você, muito provavelmente, se você entrar nas 500 maiores ações nos Estados Unidos, você não vai ter risco das empresas em si, mas você vai ter risco de volatilidade, ou seja, elas podem subir, podem descer, e isso é um risco que a gente precisa considerar. Liquidez, se a gente pensar no mercado imobiliário, a gente vai entender bem, quer dizer, eu tenho um imóvel que pode ter até uma eventual valorização, mas na hora de eu querer vender, eu tenho dificuldade para vender. Então, temos aí a liquidez como sendo um outro fator de risco, né? A inflação e variação na curva de juros. Eu compro um título longo do governo brasileiro, de qualquer governo, que seja do governo japonês, que é o melhor risco do mundo, ou do governo suíço, ele pode não ter risco de crédito,
mas ele pode ter oscilações de valorização no decorrer do tempo, em função justamente de fatores externos. Então, sobe juros nos Estados Unidos, sobe juros na Europa, sobe juros aqui no Brasil. Então, esses valores, essas oscilações todas acabam impactando diretamente na formação de preços do papel, né? Risco de moeda, que obviamente eu posso comprar. Quem comprou dólar, por exemplo, no final do ano passado, acabou tendo uma perda de 14%. Quer dizer, o dólar está mais fraco no mundo inteiro e uma parte disso também chegou no Brasil, e o Brasil junta alguns, nesse caso, benefícios até de taxa de juros mais altos, o que traz mais dinheiro para o Brasil. Então, por conta disso, existe esse risco de moeda, que nada mais é do que uma oscilação em função justamente de fatores em grande parte macroeconômico. Gestão, se a gente pensar, por exemplo, num fundo de investimento, o time de gestão, a equipe de gestão pode mudar. Então, eu posso ter um fundo bastante bom, né, com um histórico bom, mas chega numa determinada hora, esse time muda, e aí, então, esse é um risco que eu tenho para o negócio. Então, conceituando classes de ativos e riscos, a gente pode ir para o próximo passo da montagem de carteira. Mas, antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Essa é a famosa tabela periódica de retornos anuais, né? Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente o seguinte: existe uma variação muito grande entre as classes de ativos, o que faz com que a gente, então, precise ter exposição a essas classes de ativos, porque a gente não sabe qual vai ser aquela que vai ter melhor performance cada ano. Então, quer dizer, para a gente não ficar correndo atrás de cada uma das classes de ativos, a gente precisa ter uma forma inteligente de dividir os recursos para que a gente tenha a possibilidade de participar dos resultados de cada uma delas. E eu sei que isso daqui é interessante, então, para vocês saberem, nos últimos 5 anos, o melhor resultado que teve foi das 500 maiores empresas americanas em reais. Isso deu um retorno de 18,79% ao ano. Em 10 anos, também. Mas, se vocês forem ver, é a única coincidência que existe entre 5 e 10 anos, ou seja, dependendo da janela que a gente utilize, né, muda completamente o nosso resultado. Então, depois disso, a gente teve dólar, depois a gente teve CDI, depois a gente teve o índice das empresas, o índice dos títulos do governo emitidos com até 5 anos, depois multimercados, aí o IPCA e os restantes. E em 10 anos a gente tem o S&P também, o IMAB5, que é o índice dos títulos do governo brasileiro, com prazo até 5 anos, os indexados à inflação, ou seja, o IMAB, que é o índice de todos os títulos emitidos pelo governo, e o IMAB5+, que é o índice dos títulos emitidos pelo governo com mais de 5 anos. Ou seja, em 10 anos, a gente teve o índice da Bolsa Americana em reais, mais três subíndices, né, de classe de ativos ligados à inflação. Então, isso daqui é para a gente ter uma perspectiva de como a gente não tem condições de antecipar o que vai acontecer. Por mais que a gente tenha toda a parte de análise econômica, por mais que a gente tente antecipar. Imagina, por exemplo, agora que teve eleições nos Estados Unidos, e agora, quer dizer, no começo do ano, com troca de governo, a partir de um determinado momento, surge alguém que muda completamente a ordem das coisas. Então, quem estava em ações, perdeu muito no primeiro momento, mas quem continuou
teve uma recuperação completa disso tudo. Então, a instabilidade e a imprevisibilidade são, acho que, os fatores mais importantes, né, para quem vai montar uma carteira de investimento de longo prazo. E como ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer, a gente precisa ter um critério inteligente para fazer essa distribuição. Uma coisa interessante é o seguinte, 82% do resultado vem de uma boa alocação. Ou seja, se eu fizer uma distribuição de ativos que, de uma forma geral, tenha renda fixa nas suas diversas subclasses, ações, também considerando ações de empresas grandes e empresas menores, multimercados e alternativos, a gente vai ter 82% do retorno. O que quer dizer isso? Se eu, por exemplo, tiver como objetivo aqui no Brasil ter um retorno histórico de 10% ao ano, ou seja, inflação mais alguma coisa como 6%, que é o número com que a gente trabalha, né, dado o nível de juros aqui no Brasil, o que vai acontecer é que 82% desse valor virá de uma boa alocação. Não é acertar o nome da ação, não é acertar se uma determinada empresa vai pagar, não vai pagar. Quer dizer, estando bem alocado, a gente consegue a parcela mais importante do retorno, ou seja, mais do que tentar descobrir o que vai acontecer, é estar no lugar certo na hora certa. Não, porque eu sempre digo, não vai correr atrás do ônibus, espera o ônibus voltar. Então, por conta disso, a gente estando bem alocado, a gente sabe que a gente vai atingir os objetivos. 8%, né, vem da escolha dos ativos. E aí sim, quer dizer, eu quero saber se essa empresa é uma boa empresa, se eu tenho a possibilidade de estar num indexador bom num determinado momento. Por exemplo, o CDI, na pandemia, chegou a pagar 2% ao ano. Agora a gente tem um CDI que paga 14% ao ano. Então, a escolha do investimento é fundamental para que a gente some esses 8% de resultado. E o Asset Allocation tático, que a gente vai ver já, né, é quanto a gente faz de ajuste na nossa montagem de carteira para que a gente possa refletir o horizonte econômico de 3 a 12 meses. Então, essa é a parte tática que a gente pode fazer de ajustes na carteira para chegar lá. E outros 4%, o market timing, quer dizer, comprei na hora certa, vendi na hora certa, protegi, não protegi, isso dá os outros 4%. E outro conceito interessante é o de correlação, ou seja, se eu vou adicionar alguns investimentos na minha carteira, eu preciso saber como é que eles se comportam. Ou seja, eu posso ter dólar na carteira e posso ter ações brasileiras. Isso por quê? Porque quando as ações brasileiras caem, geralmente o dólar sobe, né? Então, essas correlações que existem entre os ativos fazem com que a gente também considere na montagem da carteira essas possibilidades da gente ter freios e contrapesos já embutidos na própria montagem que a gente vem a fazer. Se alguém tiver dúvida, por favor, é só perguntar, tá? Bom, então, o que acontece? Quando a gente faz, então, a montagem da carteira, a gente considera essas duas possibilidades de alocação que vocês vão ver já. Uma delas é aquela alocação de curto prazo, que a gente põe aqui menor do que 3 meses, mas eu aumentaria isso daqui para alguma coisa como menor de 12 meses aqui para combinar com o longo prazo. Então, tudo aquilo que a Denise disse para a gente, né, no começo, a gente vai utilizar nessa nossa alocação tática da seguinte forma.
pelo que a Denise colocou, o que a gente vai ter? A gente, lá fora, vai começar a ter redução de juros. A dúvida é se essa redução de juros vai ser de 0,25 ou de meio ponto percentual. Os juros hoje nos Estados Unidos estão em 4,5%, e essa redução pode trazer os juros a 4,25% ou a 4%. Isso é importante, porque quando você corta 0,5% de 4,5%, você está cortando mais do que 12% de juros. Então, é alguma coisa que pode mexer com a economia. O mercado antecipa, isso já existe, sem dúvida nenhuma, antecipação no mercado, mas, de qualquer forma, quando isso se realiza, existem oscilações de ajuste que são importantes. Então, Denise disse que pode existir redução de juros nos Estados Unidos. Se existir redução de juros nos Estados Unidos, o diferencial entre os juros brasileiros e os juros americanos vai aumentar. Isso já está sendo antecipado, por exemplo, no câmbio. O câmbio agora está em 4,60, né? Forçando eventualmente 5,60, desculpe. 5,60? 5,40. 4,50, não mudei os números aqui. 5,40, puxando para baixo isso. Então, o que acontece? Se a gente tiver essa redução de juros nos Estados Unidos e aumentar aquilo que se chama de carrego aqui no Brasil, o diferencial de juros for de 10,5% para 11%, isso cria um fortalecimento da moeda e cria também um benefício nesses títulos mais longos que a gente tem aqui na carteira, né? Outro aspecto importante que a Denise disse é o seguinte: a gente deve começar a ter redução de juros no Brasil só no primeiro trimestre do ano que vem. Então, por enquanto, a gente não vai ter grandes oscilações aqui no pós-fixado. O CDI vai continuar dando 15%. E se a gente pensar eventualmente em alguns títulos de crédito privado, a gente consegue CDI mais 1,25%. Então, a gente está falando em 16,25% ao ano, que é uma tonelada de juros, principalmente se a gente pensar em uma inflação de 4,6%, 5%, para facilitar o cálculo. Então, a gente tem juros no Brasil, reais, né, descontados a inflação, de quase 11%. Né? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui um aumento da nossa expectativa de retorno do CDI. Então, a nossa alocação estratégica, ou seja, pensando no longo prazo, a gente tem uma alocação de 55%. Mas, dado o nível de juros e a relativa distância que a gente tem com relação a um eventual corte de juros que pode acontecer no começo do ano que vem, a gente está aumentando para 60% a nossa recomendação de alocação na parte de pós-fixados, ou seja, CDI. Os pré-fixados, né, foram muito bem esse ano. Então, o que acontece é o seguinte: os pré-fixados são aqueles títulos que você já sabe desde o primeiro momento qual é o retorno nominal. Então, você vai comprar um título do banco X que vai pagar 15% ao ano, 14% ao ano, por 3 anos. Esses títulos, eles ficaram muito defasados ano passado em termos de tempo, em termos de patamar, porque os juros subiram acima daquilo que se esperava. Então, houve uma desvalorização desses títulos que foi totalmente recuperada agora. Então, nos meses anteriores, a gente tinha até uma recomendação mais alta dos pré-fixados. Agora não, agora a gente baixou e a gente fez com que houvesse um equilíbrio entre a sugestão atual, a alocação atual e a alocação estratégica. A inflação curta, que são os títulos IMAB5, que são títulos emitidos pelo governo com menos de 5 anos,
a gente está com uma sobrealocação de 20 para 25. Por quê? Porque a gente ainda vê espaço de valorização desses títulos. Esses títulos hoje, a curva, quando a gente olha para a curva de juros longos no Brasil, ela não está inclinada como deveria. Ela é estável e vem até com queda no lado mais longo da curva. Então, o que a gente não está vendo é muita diferença de rendimento entre os títulos até 5 anos e os títulos com mais de 5 anos. Por conta disso, a gente tem uma alocação que está mais concentrada nesses títulos de até 5 anos. E a inflação longa, que é a inflação com mais de 5 anos, tem os mesmos 5% que a gente tinha na nossa sugestão. E aqui está aparecendo o multimercado de baixa volatilidade com 5%, porque nesse momento os multimercados estão tendo uma recuperação importante. Eles estão fazendo com que houvesse, com que o multimercado, que é um fundo que investe em diversas classes de ativos, tanto no Brasil como fora, estão acompanhando essa melhora do mercado, inclusive do mercado brasileiro, e estão entregando resultado em alguns momentos pontuais superior a essas outras classes de ativos. Então, o que a gente faz mensalmente é justamente conciliar as informações que a Denise traz para a gente com relação aos cenários e espelhar isso na nossa carteira de investimentos e fazer com que exista a possibilidade, então, da gente buscar um resultado hoje maior do que o CDI, mas mais do que qualquer coisa, esse outro ponto importante, a gente vai buscar sempre, o nosso objetivo é sempre ter a inflação mais alguma coisa. Nosso parâmetro não é o CDI, porque o CDI pode oscilar, pode estar baixo. O nosso parâmetro é buscar IPCA mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa está entre 5% e 6%. Então, se a gente tem IPCA mais 5% ou 6%, né, por mais que a gente possa dizer que o IPCA não reflete exatamente a nossa inflação, o que a gente tem é a possibilidade de ter, num período de 10 anos, né, quase que um valor dobrado em termos reais do investimento feito anteriormente. Então, efetivamente, é um retorno interessante, um retorno que garante a perpetuidade do principal, né? Quer dizer, é isso que a gente busca, fazer com que exista a possibilidade de existir simplesmente uma utilização, um consumo da parte real de ganho para que o principal, então, seja preservado. Então, quando a gente pensa em carteira de investimento, quando a gente pensa em alocação de ativos, a gente está sempre querendo fazer com que a inflação seja um componente importante para que a gente consiga ter um retorno superior a ela e que, efetivamente, esse retorno superior esteja em linha com as necessidades de custeio de despesas, de outros investimentos que a gente tenha, né? Como é que a gente está em termos de horário aqui? Acho que estamos aqui no nosso tempo. Pergunta, gente. Né? Bom, então, o que a gente tem aqui, só para completar, né? Quando a gente pensa numa carteira de investimentos, a gente geralmente usa a fronteira eficiente de Markowitz, né? Markowitz, em 1952, ele conseguiu estabelecer um modelo econômico que faz com que essa fronteira seja tal que a relação retorno-risco seja a mesma para todos os pontos que estão aqui. E o que é interessante é o seguinte, é que, de uma forma geral, se a gente tiver 100% Selic,
a gente vai ter o mesmo retorno que tem com 100% de Selic, com 90% de Selic, mais 10% de ações. Aqui, né, na verdade, o que a gente vai vendo é que existem vários pontos em que a relação retorno-risco entre quanto eu tenho de ações e quanto eu tenho de Selic na minha carteira vão fazendo com que o resultado seja exatamente o mesmo. Então, todos os pontos dessa curva são pontos da fronteira eficiente. Se eu tiver para baixo ou para cima, a gente não vai ter tanta eficiência de retorno. A gente vai estar tendo mais risco pelo retorno que pode ser gerado, ou a gente vai ter menos retorno por cada risco, por cada unidade de risco que a gente está assumindo. Então, a parte teórica do nosso trabalho é ter certeza que a gente faz com que os nossos modelos se encaixem exatamente nessa distribuição ótima, fazendo com que a gente não tenha nem mais risco, nem menos retorno em cada um dos investimentos que a gente faz. Tá? Acho que é isso, né, Denise? Alguma coisa mais? Perguntas? Tá? O que eu acho interessante aqui é que muitas vezes a gente não sabe como é que a gente ouve as notícias na televisão, né, e a gente coloca isso em prática. Né? Na verdade, uma carteira bem montada é a carteira tal que a gente não precise ficar se preocupando com o futuro. O futuro já está, de certa forma, compreendido na estrutura da carteira. Né? Então, muitas vezes, claro, existem momentos em que existem mudanças bastante grandes na característica da economia, fatores que são fatores de ruptura, não é? Mas pensando em eventos, tem aí agora a guerra na faixa de Gaza, agora tem a guerra na Ucrânia, o petróleo subiu, o petróleo caiu, o ouro subiu. Isso, de certa forma, vai refletir em algum dos ativos que a gente tem na carteira. Né? Então, a carteira já está preparada. Agora tem Covid, tudo vai parar. Obviamente, aí a gente tem um fator de ruptura. Mas não sendo um fator de ruptura, sendo momentos, eventos em que sejam mais comuns, mais normais, né? A gente tem efetivamente uma carteira bem montada, já prevendo isso tudo. Então, isso certamente vai ser levado em consideração numa futura conversa em que, outra vez, aqui a gente tem alguns ajustes na alocação atual, na alocação de curto prazo. Né? Fora isso, a gente já tem na estratégica, né, aquilo que é o retorno esperado. E o que é interessante é que isso tudo, quer dizer, estratégica é aquela que você faz, monta e diz assim, qual é o seu perfil? O meu perfil é o perfil arrojado. Você vai dormir com o perfil arrojado, né, a vida inteira, porque ele não vai mudar a sua vida. Quer dizer, ele vai permanecer. Se você quiser fazer alguns ajustes, e aí a gente volta aqui, esse ajuste ele vai, a longo prazo, dar um retorno de 6% só acima daquilo que você teria se você não fizesse ajuste nenhum. Então, é desprezível qualquer tipo de mudança que você vá fazer, embora os comitês de investimento façam sempre, porque aqui aí a gente já está numa sofisticação de resultados que exigem que a gente faça esses ajustes todos, mas, de uma forma geral, é absolutamente desprezível o que a gente vai ter de resultado prático na relação retorno-risco se a gente fizer esses ajustes. Se não fizer, faça uma boa alocação. Tenho certeza de que
o seu perfil de risco está plenamente refletido na carteira de investimentos e durmam tranquilos, porque é assim que a coisa funciona. Quer dizer, não vai ter por que ficar olhando a carteira dizendo que caiu 1%, subiu 1%, foi legal, subiu 3%, isso é bom. Na verdade, voltamos aqui e vemos que ninguém sabe qual é o futuro, ninguém tem ideia do que pode acontecer, mas precisamos estar alocados de uma forma inteligente e, se isso acontecer, a gente tem o retorno, a gente trabalha não só no retorno, mas na saúde mental da gente, que eu acho que é a coisa mais importante que tem. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.